No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Nesta quarta-feira, eu digo o seguinte, lá em Jeremias, capítulo 2, no versículo 1 diz, "Vê a mim a palavra do Senhor." Eu estou lendo aqui a versão NVI, nova versão internacional, mas nas Bíblias mais antigas e até mesmo na dos Testemunhos de Jeová, diz assim, "Veio a palavra do Senhor Jeová." Eu tenho aqui aberto aqui já para você a Bíblia King James, que é a minha Bíblia que eu uso, né? Que eu gosto dessa leitura, porque ela é bem clara. Ela diz assim, Jeremias 2:1, "Eis que a mim chegou a palavra de Iavé ordenando." Olha a palavra que Deus ordenou, o Iavé, o Deus do Antigo Testamento, ordenou para Jeremias. "Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte." Aí vai dizendo lá, tudo você lê, se você quiser ler. Eu quero ler aqui, dentre essas ordenâncias que Deus deu, Deus dá uma advertência para a nação de Israel. "O meu povo cometeu 2 crimes." Olha os crimes que o povo cometeu, o povo de Israel. "Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não retêm água." É Jeremias 2, verso 13. Então, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte de água viva, diz a NVI, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Tem muita cisterna rachada aí, né? Que não consegue reter água. A gente fala, mas a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Isso, verifique que tipo de cisterna você é. Tá bom? Se é cisterna boa, cisterna rachada, enfim. Tem um tema que eu falo, 4 tipos de cisternas, né? Que a gente fala. Mas vamos lá. A isso, no Antigo Testamento, Deus fala por intermédio de Isaías. No Novo Testamento, quando Jeová é manifestado em carne, segundo o próprio Timóteo, capítulo 3, verso 16, Jeová veio aqui à terra e Jeová fala assim, olha, preste bem atenção, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A fonte de água viva esteve entre nós, dizendo, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Está lá em João, no Evangelho, capítulo 7, verso 37. Verso 37 começa, "E no último dia, o grande dia da festa", quer dizer, um dia ficou marcado, porque era um evento em Jerusalém, então não tinha como João esquecer daquilo ali, foi marcante, a festa já estava acabando, estava no último dia de festas, Jesus se colocou em pé e disse, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O meu povo cometeu 2 pecados, abandonaram a minha fonte de água viva." Note que ele não falou de uma fonte. Ele não disse que sabia onde tinha uma fonte. Ele não diz que o pai era a fonte. Ele disse, "Se tem sede, venha a mim. Eu sou a fonte, é de mim." E veja bem, ele não para por aí não. No verso 38 ele diz, "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." O que é a Escritura dita por Jesus aqui? Né? A Torá, os profetas, né? No caso Jeremias, os Salmos. Esse é o compêndio do que Jesus tinha por Escritura, que os judeus escreveram depois, chamado de Septuaginta. Então, dentro desse que Jesus cita de Escrituras, como Escrituras, estão escritos de quem? De Isaías, Ezequiel, né? Quem mais? Isaías, Ezequiel, Davi, que fala nos Salmos, Salomão,
os profetas, Micaías, dentre eles Jeremias. Jeremias que diz, abandonaram a fonte de água viva. Então tem que crer nele, como diz Jeremias. Ele está assinalando lá para que também, disse Jeremias, falou da fonte de água viva. Então ele falou, tem que crer como diz a Escritura, porque você vai me identificar nas palavras dos profetas. Você está entendendo? Ou seja, se você ler Jeremias, você vai me achar lá, porque eu estou lá, eu estou usando Jeremias. Você está me entendendo? Ele se identificou em várias oportunidades como o próprio Jeová. É porque a gente lê, passa batido e não pensa, não reflete. Os próprios teólogos falam que a melhor definição de trindade está no Novo Testamento. Então, o que eu recomendo a você? Antes de você ler o Novo Testamento, leia muito bem lido, anotando, fazendo observações, comece a ler a Bíblia de Gênesis, para que quando você chegar no Novo Testamento, você vai ser mais unicista ainda, não menos unicistas. Porque esse é que é o problema. Quando uma pessoa normal, comum, que não conhece a unicidade de Deus, começa a ler o Antigo Testamento, ele vai vendo monoteísmo, Deus é um, Deus é único, só tem um Deus, blá. Aí quando ele chega no Novo Testamento, tem 3. Então veja, quando você lê o Antigo Testamento primeiro, bem pausadamente, atentamente às profecias, aos textos, a expressão, a forma de falar, aí você vai chegar na leitura do Novo Testamento com a mente já não trinitária, mas não sei por que razão, eu tenho que as minhas dúvidas. Você já reparou que quando começou o movimento pentecostal, de evangelização, umas décadas atrás, aí quem é mais antigo que eu, sempre tinha, ou tem até hoje, o Novo Testamento certinho, aquele livrinho do Novo Testamento, que vem ali Salmos, Provérbios, né? E aí o Novo Testamento. Será que isso não foi feito de propósito? E os Novos Testamentos, os exemplares do Novo Testamento, também dado de graça. Mas pastor, deram o Novo Testamento porque é mais barato, né? Porque a Bíblia é muito cara. Então dá logo o Novo Testamento, que é o mais importante, é o Novo Testamento. E nessa complicou a situação, porque aí as pessoas passaram a ler com mais força o Novo Testamento. Não estou dizendo que o Novo Testamento é trinitário, não é isso. É que num país cuja cultura, o Novo Testamento ele é muitíssimo unicista. Não tem como o Antigo ser unicista e o Novo ser trinitário. Não existe isso. Isso é papo de teólogo. Mas nós sabemos que a unicidade está, inclusive no curso que eu estou fazendo, é monoteísmo, né? A unicidade do Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento. Muito forte. Então veja, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Essa fonte de água viva esteve entre nós, como você vai ver lá em João, capítulo 4, o Senhor chegou naquele poço e aquela mulher pediu, me dá um pouquinho de água, me dá água que eu quero beber. Aí começou a mulher, não, porque não podemos falar com judeus, aí começa aquela discriminação, né? Samaritano pode falar com judeu e vice-versa e tal, e você está me pedindo água, né? Isso ainda tem hoje, né? Você não pode falar comigo, não dá, vamos ficar para lá, você para cá, e eu creio no lavamento de pé, você não crê, então você não serve para vir pregar na minha igreja porque a sua ceia é incompleta, porque você não lava o pé, né? Aí começa aqueles pormenores, ao invés de haver uma união, que o que nos une é a mensagem central do Evangelho, e deixarmos algumas questões doutrinárias das nossas instituições. Não vou naquela igreja porque lá tem pastora. Eu não creio no ministério feminino, não pode, a mulher não deve falar na igreja. Aí pega aquela carta que Paulo escreveu especificamente para resolver um problema em Coríntios e faz daquilo um ensinamento padrão. E aí vemos na própria passagem que eu estou citando aqui da mulher samaritana, o Senhor Jesus falando para ela, vá lá, chama seu marido. E aquela mulher prega para a cidade toda. Olha, o mestre, o Messias, o prometido nas Escrituras está lá no poço, vamos lá. E aquela mulher que cansada, com sede, com a vida, né, com sede espiritual, né, da água da vida, com a vida
particular, toda, né, com problemas de relacionamentos, precisando ser resolvidas. Aquela mulher se converte numa grande pregadora, imediatamente prega para a cidade inteira, a ponto de você ler João 4. As pessoas falam, olha, mulher, não é mais pelo que você está falando, mas é porque os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos ouvindo que realmente está aqui entre nós o Salvador. Já está entre nós, quer dizer, creram na palavra. Não foi Jesus que foi lá chamar o povo, a multidão da cidade, não. Foi uma mulher. Então, minha irmã que está me ouvindo aqui para terminar o Minuto da Unicidade de hoje, nunca permita que se levante ninguém e venha te menosprezar, dizer que você não pode falar na igreja, que você não pode falar que Jesus é Deus, enquanto neste exato momento tem muitos homens se acovardando, muitos pastores, muitos conhecedores dessa palavra não estão fazendo nada pelo reino. Muitos não fazem nada. E quando uma mulher começa a falar, não, você não pode, não, pastora, peraí, não pode. Não permita que ninguém fale nada contra o seu ministério, contra o seu chamado. Você está me entendendo? Estou falando isso da parte de Deus para você. Não é nada de dogma, de doutrina de instituição. Não. Estou falando de algo de Deus para você. E de pregar o evangelho a toda criatura. Deus não vê homem e mulher, essas coisas. Não. Deus chamou e a palavra é para todos. Agora, vá e anuncia. Você está me entendendo? Não se retraia ou se deixa que as pessoas venham te desestimular. Ah, você é um diácono, você não sabe ler, você não lê muito bem. Não permita que ninguém te humilhe. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã, para o reino dos céus. Enquanto muitos estão se acovardando, Deus tem levantado mulheres abençoadas, homens abençoados para fazerem a sua obra, mas tem aqueles que, com uma religiosidade bem cravada no seu coração, com nada de palavra e sim religiosidade e dogmas humanos, tentam impedir que a mensagem avança. Quando tem muitos se acovardando, abrindo mão do ministério, tem muitas mulheres querendo fazer algo pelo reino e são impedidas. A vocês eu digo, vão em frente. Quem te capacita é Deus. Quem te chama é Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas coisas para vos falar acerca deste assunto, mas tenho certeza que nem todos podem ouvir agora. Eu vou ficando por aqui, um bom dia. Nós voltaremos amanhã, se Deus permitir. É a unicidade de Deus aqui, mas de vez em quando a gente aproveita para falar algo da parte de Deus, para que você possa ouvir, se animar, levantar o seu ânimo. A luta é grande, a luta é forte, mas bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, diz o Senhor. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.